Olá a todos que assistem os vídeos do canal Felipe Almeida FC, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar aqui a série sobre análise de fundos imobiliários. Mas lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação. E lembrando também, se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, curte, compartilha. E se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal e não perca os próximos vídeos sobre fundos imobiliários, tá ok? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário Hectare CE, Fundo de Investimento Imobiliário, o HCTR11, tá certo? Vamos aqui partir agora para alguns indicadores e depois a gente vai olhar o relatório gerencial desse fundo, tá ok? Então, um fundo que apresenta uma liquidez diária expressiva até o momento, cerca de 10.300 negociações. O último rendimento pago foi de R$ 1,56 por cota, o que apresentava na época um retorno percentual sobre o valor de cota negociado de aproximadamente 1,2%, tá ok? O patrimônio líquido do fundo na casa dos 120 milhões de reais, o valor patrimonial de R$ 113,50. No mês, o fundo apresenta uma rentabilidade positiva, né, de 1,2%. E atualmente o fundo apresenta um P sobre VP de aproximadamente 1,12, tá certo? O valor de cota aproximadamente está sendo negociado na casa dos R$ 127. Vamos olhar aqui o gráfico dos últimos 12 meses. A gente pode perceber que, olhando o gráfico de negociação da cota durante o ano de 2019, a gente pode perceber que o fundo ele sofreu uma forte variação em um período curto, tá certo? Porque a gente pode perceber aqui, ó, que a partir do mês de julho, tá certo? O fundo tinha a cota sendo negociada na casa dos R$ 111. Houve uma fortíssima valorização, isso até novembro, tá ok? Essa valorização aqui durante o mês de novembro nós vimos em outros fundos, apesar que ela começou um pouco antes que os outros fundos que nós já analisamos aqui no canal. Ela começou aqui no mês de setembro, uma forte valorização, com uma certa oscilação, chegando no topo de R$ 172 lá no começo de novembro de 2019. De lá para cá, o fundo apresentou uma certa correção com variação de preço, tá ok? E chega aqui na metade, praticamente metade no mês de fevereiro de 2020, na casa dos R$ 127, tá certo? Então a gente pode perceber que é um fundo que é do segmento, a gente vai ver qual que é o segmento dele, público em geral, investidores de público em geral, tá ok? Uma taxa de administração de 0,21% ao ano do patrimônio líquido e uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. E também é um fundo que já tem uma taxa de gestão de 0,99% ao ano do patrimônio líquido. Tá ok? Então a gente já viu aqui que o último rendimento pago por cota foi de R$ 1,56, o que representava aproximadamente um retorno percentual sobre o valor de cota de 1,23%. Somado nos últimos 12 meses, a gente vai ter um retorno percentual sobre o valor de cota de 12,43%. Aqui a gente tem um gráfico com um histórico de dividendos a partir de julho de 2019, tá certo? Uma certa variação aqui, mas nada muito expressiva. Aqui o gráfico espelho, né, do retorno percentual sobre o valor da cota. O valor patrimonial do fundo praticamente estável, sem variação. E vamos ao relatório gerencial. Bom, então, o relatório gerencial do Hectare CE Fundo Imobiliário, o HCTR11, tá ok? Ele já destaca aqui o objetivo do fundo, que é um fundo imobiliário que busca proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes. A política do fundo é preponderantemente em certificados recebíveis imobiliários, ou seja, é um fundo de papel, tá ok, pessoal? Não é um fundo de tijolo. Basicamente é um fundo de investimento em CRIs,
e como a gente já viu, o público-alvo investidores em geral, é um fundo relativamente recente. Teve início lá no dia 19/9/2018. Tá ok? Bom, aqui alguns comentários do gestor, aconselho que vocês leiam, principalmente falando sobre as novas emissões, tá certo? Novas emissões de cotas. Aqui nós temos, de novo, destacando as taxas, que é a taxa de administração e controladoria e custódia, taxa de gestão e uma taxa de performance, tá ok? Bom, aqui nós também temos um DRE simples, a partir de julho de 2019 até dezembro de 2019, com as receitas e as despesas, e o resultado e distribuição por cota, tá certo? E já também destacando aqui o retorno percentual, que na época era em relação ao valor da cota negociada. Aqui nós temos um gráfico apresentando o resultado por cota, tá ok? Com as receitas, juros, negociações, correção. Aqui nós temos a rentabilidade do fundo frente ao CDI, tá certo? E aqui também nós temos o destaque da distribuição da cota pelo valor na época negociado e a rentabilidade. E a rentabilidade frente ao CDI. E agora, como já é característico que nós já observamos em outros fundos imobiliários de papel, aqui nós temos toda a lista de CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários, que compõem a carteira do fundo, tá certo? Então aqui você tem o projeto, o segmento, a razão de saldo do devedor, razão de fluxo mensal, o vencimento desses CRIs, a duração em anos e pelo que ele está indexado, tá certo? Se é por IGPM, IPCA, tá ok? Ou CDI. A periodicidade dos pagamentos, a gente pode perceber que aqui a maioria é mensal, o valor de mercado desse CRI, concentração, percentual de obras e vendas. Aqui alguns gráficos. Então aqui eu vou voltar, vou deixar em pause para quem quiser olhar detalhadamente cada um dos CRIs, tá certo? Agora, vindo aqui, a estratégia de investimento e alocação do fundo. Então, como nós já vimos, é um fundo que investe preponderantemente em CRIs, atualmente cerca de 83,8% dos investimentos do fundo é em CRI, o restante 16,2% é em caixa. A alocação por segmento é multipropriedade, tá certo? Incorporação, loteamento e outros, sendo a maior parte, mais de 70%, em multipropriedades. Alocação por indexador, como nós já vimos, o fundo ele tem indexadores do tipo IGPM, IPCA, CDI e INPC, tá ok? IGPM tendo a maior fatia com cerca de 48%. O cupom médio e duração. Então aqui basicamente IPCA 15,4% mais 15,4%, IGPM mais 14,9% e INPC mais 18,8%, CDI e o restante 2%. Números expressivos aqui tanto no IPCA quanto no IGPM. E também no INPC. Aqui mais uma explicação sobre o objetivo do fundo, né? E a diversificação geográfica das operações. Tá ok? Então a gente pode perceber que a região sudeste basicamente tem um número expressivo de contratos e ativos, especialmente São Paulo, Minas e Rio. Centro-Oeste também é uma presença forte, mas São Paulo e Minas e Rio de Janeiro destacam aqui na região sudeste, tá ok? Região sul também, expressivo. O fundo, né, ele tem como foco principal investir em ativos para financiamento de projetos imobiliários ao redor do Brasil, sem uma preferência por alguma região específica. O fundo acredita na
mitigação de riscos através da diversificação geográfica. Tá ok? Então, aqui nós agora temos aqui toda a descrição dos ativos dos CRIs, tá certo? Então você tem a data de integralização, o vencimento, remuneração, né, pelo que ele está indexado, neste caso, por exemplo, IGPM mais 15% ao ano, saldo investido e a duração, e o rating, caso exista. E aqui, claro, toda uma descrição do CRI, né, e no que ele está lastreado, tá certo? Evidente que eu não vou ler todos os CRIs, todos os dados, mas eles seguem esse modelo de descrição e de informação. Eu vou passando devagar, quem quiser é só dar o pause no vídeo e leia com atenção. Passando aqui por cima, a gente pode perceber que muitos imóveis do fundo são destinados a empreendimentos residenciais. CRIs, né? Opa, vamos voltar aqui. Ok. Bom, aqui nós temos a liquidez, então um volume financeiro de mês, ano e dos últimos 12 meses, a valorização da cota e no ano de 2019 o fundo teve presença em 92% dos pregões, tá ok? Aqui no gráfico nós podemos ver nas barras cinzas o volume financeiro em milhões e na linha verde superior o preço e a variação do preço da cota negociada no mercado da B3. Bom, aqui nós chegamos ao final desse relatório gerencial e também o final da análise dos indicadores e relatório gerencial do fundo HCTR11. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou de negociação. Agora deixem aqui nos comentários, vocês conheciam o fundo HCTR11? Acompanharam esse fundo desde o início, tendo em vista que é um fundo recente de 2018? E o que vocês esperam dele para esse ano de 2020? Deixe aqui nos comentários para a gente saber. E lembrando também, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curte, compartilhe. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos sobre fundos imobiliários. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau!